As famosas histórias de terror sempre fizeram parte da imaginação do ser humano. O estranho prazer de sentir medo e infligi-lo, obviamente, não tardara a conseguir seu espaço naquela que seria a manifestação artística mais influente nos dias de hoje, o cinema. Oi, gente, bem-vindos ao meu canal de novo. Meu nome é Natália Besbete da Silva. Bom, vocês conhecem aquela história daquele casal que foi no orfanato adotar uma menininha e adotaram uma criança, levaram ela para casa e no final descobriram que ela era uma adulta de 33 anos, psicopata, que queria acabar com a família? Bom, se vocês não conhecem, eu já dei um pequeno spoiler, então eu espero que vocês conheçam. E parece que eu tô falando do filme da órfã, né? Mas na verdade, essa história realmente aconteceu com um casal americano. E, tipo, o final da história real é um pouquinho diferente do final do filme. E eu achei, tipo, bizarro. Clara Marelva nasceu em Curin no ano de 1975. Sempre foi uma criança desajustada e desde jovem teve vários distúrbios. Ela tinha uma obsessão pelo universo místico. Ela acreditava que tinha sido criada para promover uma missão designada por Deus. A sua irmã Caterina, 7 anos mais nova, era tão perturbada quanto ela. As duas viviam fantasiando sobre grandes feitos que elas iriam executar quando chegasse o momento certo. Clara e Caterina são duas irmãs que desde cedo já apresentavam comportamentos estranhos. Na escola, eles orientavam sua mãe de que as duas poderiam ser esquizofrênicas. Mas sempre que isso acontecia, a mãe delas trocava elas de escola, se mudava de cidade. Mas em qualquer escola que elas iam, as pessoas percebiam a obsessão que elas tinham por Deus e um comportamento doentio sobre isso. Tem até um rumor que diz que aos 13 anos, Clara tentou asfixiar sua irmã no intuito de ressuscitá-la com poderes divinos. Um tempo depois, a Clara teve uma briga feia com sua mãe e decidiu sair de casa. Nisso, ela encontrou um homem mais velho, onde ela se relacionou e foi morar com ele. Ela teve 2 filhos e ela tinha largado um pouco os surtos religiosos que ela tinha, então ela estava bem, estava feliz. Só que isso não durou muito tempo, porque ela era muito doentia, então ela achava que seu marido tinha 2 vidas, espalhava para as pessoas que ele batia nela, espancava seus filhos. Então um dia uma assistente social foi na casa dela para ver o que estava acontecendo e acabou que os dois se separaram e ela ficou com a guarda das crianças. E apesar de tudo isso, mesmo a Clara parecendo excêntrica, para dizer no mínimo, ela parecia cuidar bem de seus filhos e estava sempre ao lado deles, brincando. E depois de tudo isso, a antiga Clara voltou, falando que precisava cumprir sua missão. E o primeiro passo era reencontrar sua irmã Caterina. Então ela foi atrás da irmã, as duas se reencontraram. Ela teve a notícia de que sua mãe faleceu, então as duas decidiram morarem juntas com os filhos da Clara na antiga casa de sua mãe. E nessa vida de entra e sai de instituições da Caterina, ela acabou conhecendo várias pessoas, algumas boas e outras nem tanto. Uma das pessoas que ela conheceu, que inclusive é a personagem principal da nossa história, é uma mulher chamada Bárbara Skirlová. Uma mulher de 33 anos que sofreu uma doença rara, onde ela tinha a aparência de uma menininha de 12 anos. Inclusive, ela usava isso para se passar por menor de idade, para fugir de coisas ilegais que ela costumava fazer. A Bárbara já teve que ser internada diversas vezes para que os médicos avaliassem sua rara condição e sua saúde frágil. Então ela já passou por diversos hospitais até que ela começou a se tornar agressiva e foi internada no hospital psiquiátrico. Aos 18 anos, Bárbara fugiu do seu último hospital psiquiátrico que foi internado. Na faculdade, ela fortaleceu uma amizade com a Clara e acabou indo morar com as irmãs. A personalidade das duas, que já fugia do normal, estava sendo aflorada por Bárbara, que as influenciavam negativamente. As três passaram a integrar o movimento Graal, que acreditava que o homem poderia chegar ao paraíso fazendo coisas boas na Terra. Porém, a tortura e o assassinato eram permitidos. Durante a convivência com as irmãs, Bárbara começou a demonstrar que ela tinha dupla personalidade. Uma hora ela era uma adulta de 33 anos, outra uma criança. Quando ela assumia esse papel de criança, ela tinha muitos ciúmes de Clara com seus filhos. Então, pouco a pouco, ela começou a manipular situações onde colocava
os meninos como culpados. Por exemplo, quebrava alguma coisa e dizia que a culpa era deles, até começar a crescer para coisas maiores. E a Clara, acreditando cada vez mais que seus filhos estavam piorando, foi pedir ajuda justamente a Bárbara, onde não hesitou em dar a ideia de deixar os dois confinados numa jaula de ferro dentro do porão. Então, Bárbara conseguiu convencer as irmãs, então elas mandaram fazer uma jaula de ferro e colocaram os meninos lá dentro e deixaram eles presos no porão. Então as crianças ficaram presas sem roupa ali dentro, elas não podiam sair para nada, nem para comer, nem para ir no banheiro. As comidas sua mãe entregava pelas grades mesmo. E ainda não satisfeito com isso, a Bárbara começou a colocar mais coisas na cabeça das irmãs. E com isso as crianças foram torturadas, elas eram queimadas com cigarro, levavam em choque, eram afogadas, eram espancadas e um monte de tipo de coisa pela sua própria mãe e sua tia. Várias pessoas entravam e saíam o tempo todo de sua casa por conta das confraternizações do movimento Graal, que, como pedido pela Bárbara, eram ali na casa delas mesmo. Elas também tiravam sangue dos meninos para misturar com vinho e servir a elas e os convidados. No certo dia, Bárbara levou as irmãs até o local onde estava a jaula e pediu para Andrei, que era o filho mais velho, colocar braços e pernas para fora da grade. Nisso, a Clara e a Caterina começaram a cortar pedaços do seu corpo e praticar canibalismo ali mesmo, na frente das crianças. E nisso, eles gritavam muito de dor, eles estavam sofrendo muito, eles estavam passando mal, eles desmaiavam, ficavam em choque. Mas ninguém sentia remorso, então continuou assim mesmo. E dias depois, o filho mais novo foi usado como alimento também, com atos de canibalismo de sua mãe. E no certo dia, as crianças conseguiram fugir, chegaram até o pátio, só que lá a Caterina encontrou eles e levou de volta para a jaula. E nisso, a Bárbara teve a brilhante ideia de comprar câmera ou algo do tipo que ficasse vigiando 24 horas as crianças. Então elas foram numa lojinha perto e compraram aquelas câmeras de bebê, sabe, recém-nascido, que as mães colocam para ficar cuidando. Então, elas compraram isso e colocaram lá com as crianças. E um tempo depois, graças a Deus, uma coisa inesperada aconteceu. Um casal se mudou para a casa do lado e também instalou uma câmera semelhante para cuidar do bebê deles. Só que nisso, eles começaram a ver imagens estranhas na própria câmera que não eram de seu bebê, mas pareciam de crianças presas como se fossem em um tipo de jaula, só que nisso eles não estavam entendendo nada. E depois de uns dias, finalmente, o homem percebeu que o sinal da babá eletrônica estava interceptado com a TV do vizinho, então as imagens eram do vizinho, então ele gravou tudo, chamou a polícia e no dia 10 de maio de 2007 a polícia chegou lá. Quando a polícia chegou lá, eles tentaram entrar, só que as irmãs começaram a gritar, desesperadas, e não queriam deixar de jeito nenhum que os policiais entrassem. Mas claramente eles conseguiram entrar. Chegando no porão, eles se depararam com cenas horríveis, tipo, uma criança estava desmaiada, a outra estava em choque, tinha fezes para tudo que é lado, o chão estava grudento, estava tudo bagunçado, estava um fedor muito grande, tipo, estava horrível. E também as crianças estavam muito machucadas devido às agressões, aos maus tratos, né? Elas estavam queimadas, com pedaços da pele faltando e tudo mais. Uma coisa horrível, os policiais não sabiam como reagir na frente daquilo. Logo que eles entraram lá, eles já prenderam as duas irmãs na viatura. E lá dentro, do lado da jaula, na parte de fora, tinha uma menininha sentada no chão segurando um ursinho de pelúcia, que quando viu os policiais, correu direto em direção deles, pedindo ajuda, pedindo socorro, afirmando que ela tinha 12 anos e se chamava Anica, e era filha adotada de Clara. E a menininha era quem? A Bárbara. Então, nisso, os policiais estavam muito preocupados com as crianças que estavam machucadas, presas dentro da jaula. Então, o policial pegou a menininha, levou para assistente social que estava na rua e, com o pessoal todo preocupado com as crianças machucadas, ela aproveitou e fugiu. E nisso, as irmãs foram para julgamento, as crianças foram para o hospital e a Bárbara fugiu para a Noruega, lá adotando a identidade de um menininho chamado Adam, de 13 anos, que tinha sofrido agressão de seus pais, uma vida extremamente triste. E com sua história triste, ela conseguiu ser adotada por um casal e foi morar com eles. E no julgamento das irmãs,
o filho mais velho, o Andrei, ele participou e contou tudo que ele havia passado durante esse 1 ano preso. Tanto que 3 jurados passaram mal e um curioso que estava lá assistindo o julgamento foi agredir a Clara com um martelo e deu uma baita de uma confusão. Então, depois disso, o julgamento passou a ser de portas fechadas. As duas mulheres alegaram inocência e a defesa delas era que Bárbara era culpada pois havia se aproveitado da fragilidade emocional das duas, realizando nelas uma espécie de lavagem cerebral. E Bárbara, junto com sua nova família adotiva, estava sendo tratada como uma criança de 12 anos, só que ninguém imaginava que na época era uma adulta de 35 anos. Então ela ficou mais ou menos 1 ano lá com a família, até que a polícia descobriu onde ela estava. Então Bárbara foi extraditada para a República Tcheca para lá ser julgada junto com a Clara e com a Caterina. E essa história toda ficou conhecida no mundo inteiro. Então isso acabou inspirando no filme da Órfã, que é uma história real que eu acabei de contar para vocês. Provavelmente você já tenha assistido o filme, mas caso não tenha, assista, porque é um filme muito bom, inspirado na Bárbara. Durante o julgamento, a Clara fez a seguinte declaração: ocorreu coisas horríveis e só agora eu me dou conta disso. Eu não conseguia entender como eu deixei que essas coisas acontecessem. Eu acredito que me deixei levar pelas palavras de uma pessoa que me convencia de fazer o mal. Eu fui fraca, eu não consegui resistir, e tudo que eu peço é perdão pelos meus atos. Psiquiatras se dividiram em diagnosticar as irmãs, mas no final eles concluíram que tanto a Clara como a Caterina sofriam de um quadro esquizofrênico grave. Em março de 2009, o Tribunal Superior condenou a Clara a 9 anos de cárcere em uma instituição psiquiátrica e Caterina, 8 anos em outro hospital psiquiátrico. A Bárbara não chegou a ser mandada para a prisão, mas ela foi recolhida e levada a uma instituição de criminosos com problemas mentais. Seu caso foi estudado por especialistas e ela recebeu drogas e tratamento para promover seu crescimento e finalmente ela parecer com a idade que realmente tinha. A Bárbara tentou rejeitar esse tratamento, já que ela queria manter uma aparência de criança para sempre, e um novo julgamento decidiu que ela receberia sim o tratamento, querendo ou não. Até hoje ela vive em um manicômio judiciário em Praga, sem previsão de sua soltura. Os meninos posteriormente se recuperaram dos horrores pelos quais passaram, e o pai biológico recebeu a guarda das crianças e atualmente todos moram na Hungria. O caso de Curin ficou conhecido como o pior caso de maltrato infantil da história do país. Então, gente, essa foi a história de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like aí embaixo, se inscrevam. E eu aconselho muito vocês a assistirem o filme da Órfã, porque ele é realmente um filme muito bom, tá bom? É isso.